mais, que era o capítulo. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, te encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te parei para perecer. Ele é chamado, o jardim do Éden é chamado de monte de Deus. Monte lembra o quê? Onde o tabernáculo foi revelado? No monte. Sinai. Monte Sinai. O povo aqui, o povo não podia encostar, só para subir. O sacerdote aqui. E Moisés aqui. Dentro do mistério. Qual era? Depois o templo foi construído. Aonde? No monte. Monte Moriá. Quando o autor fala no Monte Santo, ele está se reportando o quê? Ele está lembrando que o Jardim do Éden é igual ao templo de Jerusalém, que foi conhecido no Monte Moriá. E fala do Éden. Vamos ver? Falando do Éden. Lê o versículo 12. 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Não. Aí. Contexto, o monte que ele fala é o Éden, jardim de Deus. Mas o texto vai dizer que tem aí, bem aqui, quem fala do... Sabe o que essa aqui é a palavra bem? Guardião. Qual é o papel de Adão? Guardar o jardim. A Bíblia diz que ele era cheio de pedras preciosas. Se você ler 6 pedras dessa daqui, 6 pedras dessa. Eu tinha um DVD do Marco Feliciano pregando. 6 pedras dessa. Estava no colete sacerdotal do sacerdote. Qual era o papel de Adão no tempo? Ele era um sacerdote. Os sacerdotes é uma imitação de Adão. E o templo é a imitação do Éden. Por isso que ele é visto como pedras preciosas dele. As mesmas pedras que estavam em Adão, Deus pega e coloca no colete dos sacerdotes. Qual é o papel do sacerdote? Guardar o templo. Toda vez que entrasse um animal impuro, um rato, qualquer coisa, o sacerdote tinha que colocar o animal para fora. Qual era o papel de Adão? Se o animal impuro entrasse. Qual era o animal impuro? A serpente. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era o lugar de ele julgar. Se lembra? Saúl está debaixo de uma árvore, julgando o que ele ia fazer com Davi. Agora está debaixo de uma árvore, julgando a causa do povo. Qual é o papel de Adão? Ele tinha que julgar entre o bem e o mal e expulsar a serpente. Mas ao invés de ele julgar a serpente e expulsar a serpente, ele se compactou com a serpente. E Deus vai lá e diz: ah, tu não quer não? Eu vou te mandar para o lado externo. Lugar inabitável. Ele teve que fazer o mundo que está hoje nessa situação. Cheio de abrolhos, pragas e miséria. Então, esse seria o papel de Adão. Mas Adão não executou. Então, isso daqui é chamado de comissão. Não tem nada a ver com maçã. Tem nada a ver. Nesse caso aí, essa ideia de se congregar, de ter uma igreja, como se fosse uma figura. Né? Exatamente. Exatamente. Quando você se congrega, está no templo, como se fosse uma
figura do Éden. Isso é uma figura do Éden, exatamente. Praticamente assim, o cara do porteiro se está no barco. E você pode perceber que vem, ó. Precisamos nos congregar, né? Qual é o papel de Adão? Ele explodiu o Éden. É o papel dele explodiu o Éden. E professor, e essas pedras que existiam no corpo do José? Não, isso aí não é Adão. É Adão. Estou te falando essa história. Aí tá assim. Que nós ensinamos que Adão que o diabo é Por causa dos tambores, né? Os tambores que Satanás era música. Essa aí, quem te disse que era o capiroto é Adão, essa teologia de Adão. Te ensinou, eu ensinei, me perdoa. Olha, só para você entender esse negócio. Aí o tambor hoje é o coração do homem, que bate pulsando no ensinamento. E lembrando, tudo isso são figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Eu tenho muito para cobrir aqui eu não vou isso, mas espera lá do ar fora. Muito assim. Observe que essa comissão, o que é que Deus faz? Você pode ver, Deus, esses homens vão, qual era o papel de Adão? Expandir o templo. Expandir o Éden, expandir o Éden. Só expandindo. Deus agora ele vai dizer assim, o Éden vai ser imitado. Agora em forma de templo. Observe, surge Noé, surge Abel, faz um altar. Observe, surge Abel, surge o altar. Surge homens sempre fazendo altares. Está trazendo a ideia de quê? De expansão. Os homens estão expandindo. Abraão fez o altar, Noé fez o altar, Abel fez o altar. E a ideia de expandir. E o templo está se expandindo. Está se expandindo. Quando Jacó fez um altar, esses homens vêm fazendo altar. Deixa lá de pré-templos. Templos em miniaturas. E você pode perceber que todos eles foram feitos em cima de montes. E você pode perceber que sempre tinha árvores. A árvore de quê? Jardim do Éden. Quando você fala, o templo tem que se expandir. Quando você chega no Monte Sinai, o templo está se expandindo. Quando chega Salomão, a ideia de Deus que foi dada para Adão se conclui. Se conclui como? O templo é construído e estabelecido fixamente. Quando você vê o tabernáculo ele está simbolizando o pátio externo das nações, que é o lado externo do Éden, as nações do mundo. Mas na Bíblia se reporta a povos, a nações, lá em Apocalipse. Quando você vê o lugar santo, lá tem uma coisa muito interessante. Lá tem o que nós chamamos de um candelabro. Você já percebeu o formato do candelabro? É uma árvore. Meu Deus, como cachorro. É usado nos tempos de maçons, né? E essa árvore. Vamos chegar lá. Olha, é uma árvore. Não, mas usado. Está lembrando o quê? Está lembrando o carinho do Éden. Mas só que essa árvorezinha, ela tem, olha, lamparina. Está lembrando o quê? Os luminares. Céu, terra. Está lá o céu com estrelas luminares. Ele está mostrando o quê? Um dia, aí tem um lugar santo. Que lá está a casa da aliança de habitação de Deus. O que é que isso quer dizer? O pátio externo, as nações. O lugar santo está mostrando a árvore e está mostrando os céus. Está mostrando o santo dos santos. São três divisões. Mas é um só tabernáculo. E isso significa que um dia esses
dois lugares, que é físico, vai se fundir com o espiritual, que é o santo dos santos. Novo céu, nova terra, não vai haver mais divisão. Lugar externo vai ser só tabernáculo, porque esse foi o plano de Deus. Adão, tu tem que expandir o jardim do Éden, mas só não só um lugar santo, para não ter divisão, ia ficar só isso. Por quê? Porque sempre foi o plano de Deus desde o princípio. Aí o templo, ele é construído. O templo ele é construído. Quando o templo ele é construído, ele tem duas colunas na frente. E lá é bem detalhista. Salomão foi tão detalhista que ele colocou desenho de árvores nas colunas. Está lá. Desenho de árvores. Vocês perceberam uma coisa? Que na parede, porque no tabernáculo era uma cortina. Dentro dessa cortina tinha uma arca da aliança. Na arca da aliança tinha um querubim. O templo de Salomão tinha um pátio externo, o lugar santo e o santo do santo. Dentro do santo do santo tinha um querubim. Que lembra o quê? O Éden expulsou Adão e colocou o guardião. O templo sempre aponta para o jardim do Éden. As árvores, ninguém conhecia, está lá em Reis, ninguém conhecia de botânica mais do que Salomão. Ele era o quê? Um tipo de Adão, porque foi ele que deu nome aos animais e nome às plantas. Tudo isso está apontando para alguém. Nós estamos na aliança Adão. Para que você veja que vai apontando, uma só. Deus estrutura como uma aliança. E essa aliança Adão tinha que realizar. Tinha que executar essa aliança. Aí ele falou aqui, eu vi isso daqui não sei o quê. No mar só. Daqui. Tudo que você vê em templos, esses templos aí, pagãos que existia, esses templos pagãos, essas alianças, do antigo, nunca foi Deus imitando, foi o povo imitando Deus. Sabe qual é a ideia? E por que eles fazem? E por que eles são diferentes? É chamado de efeito da pedra noética. O pecado levou o homem a fazer essas coisas, mas de modo errado. Mas está no homem essa mentalidade. Então, por isso que Deus escolhe um povo, faz aliança com o povo, para mostrar de forma certa. Mas sempre existem templos, e esses templos, muitos reis na história, no Egito, na Babilônia, construíram seus jardins. A Babilônia teve um jardim suspenso, baseado em quê? Nessa mentalidade, que era passado de geração em geração, só que era um tipo. Então, se a aliança era forçada, então não foi o povo, Deus que imitou o povo, foi o povo que imitou Deus. Quando Adão peca, o que Deus faz? Ele mata o animal e ele veste o homem. Deus mostra como que é o culto. E quem vai fazer o culto certo? Abel, Caim faz errado. Por isso que Deus recebe o culto de Abel. Porque o culto que Deus estabeleceu foi o culto que ele fez com Adão, quando ele mata o animal e ali sela um pacto, que é o pacto de quê? Da semente da mulher. Vai nascer um que vai agarrar isso aqui. Jesus. Qualquer coisa tem um tempo de Salomão lá em São Paulo. Isso. Tá ok? Tá liberado?